Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade. Olá, boa tarde. Começa agora mais um Revista BH News. Eu recebo aqui o Hernani Alves, que fez a curadoria da exposição A Moda, a Arte, a Rua. E converso também com a blogueira Drica Leão, que lançou o livro Liberte o Seu Poder, 30 inspirações para o seu sucesso e felicidade, e que vai fazer uma palestra aqui em Belo Horizonte no evento Mulheres Polivalentes. Além disso, eu recebo a doutora Regina para falar sobre como deixar o seu sorriso mais bonito. E a nossa querida Lilian Fajardo na coluna Arquitetando. Nós estamos ao vivo no canal 9 da NET, 29 UHF e também pelo site bhnews.tv.br. Quem não quer um sorriso perfeito? Pois saiba que hoje existem técnicas fantásticas para proporcionar aquele sorriso de arrasar. E quem me explica quais são essas técnicas é a especialista em reabilitação e estética oral, doutora Regina Bregalda. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, prazer estar aqui. O seu sorriso é um cartão de visita. Obrigada, ainda bem. Obrigada. Afinal de contas, quais são essas técnicas mais atuais que hoje nós temos para clarear, para mudar, às vezes tem um espacinho, né? Para deixar tudo bacana. Hoje, em termos de estética, nós temos técnicas assim fantásticas, tá? Que são novas. A gente tem, por exemplo, o planejamento digital do sorriso. Ele nos permite o paciente a ver o sorriso em boca antes mesmo desse sorriso estar pronto. A gente planeja tudo no computador e o computador vai nos dar proporções áureas dos dentes também, igual a gente tem para o rosto. A gente tem essas proporções que são ditas ideais para os dentes de cada pessoa, segundo as proporções dos dentes de cada pessoa. E aí a gente consegue transferir tudo isso que a gente calculou no computador para um modelo e do modelo para a boca do paciente. Então, o paciente consegue ver o sorriso em boca antes mesmo dele estar pronto. Isso é importante também, porque existem os casos mais simples e os casos mais complexos. Sim. Nos casos mais complexos, é comum que mais de um tipo de especialidade seja envolvida no processo. Sim, não é isso? muito comum. Em reabilitação de boca inteira, é como a gente tem implante, a gente precisar de uma terapia periodontal, né? Cuidar de gengiva, de osso. De repente, às vezes, surge até um canal para fazer e aquele dente vai virar uma peça e aí a gente consegue, globalmente, dentro das especialidades odontológicas, fazer um sorriso muito bonito. E aí esse planejamento digital deve auxiliar muito também, porque aí o profissional que é parte do processo pode planejar de acordo com o todo? Sim, o planejamento digital ele vai estar presente em algumas áreas da odontologia. Na implantodontia, por exemplo, ele já é usado há mais tempo, né? Tá. Com os guias cirúrgicos, o planejamento digital na implantodontia ele virou guia cirúrgico, com a cirurgia guiada que já existe há mais tempo. O planejamento digital na odontologia estética, ele é mais recente, pelo menos aqui no Brasil, e ele te dá uma ideia do sorriso final. Então, vai ajudar, sim, tanto na reabilitação mais simples, quanto na reabilitação maior. E aí, depois que fizemos o planejamento, aí tem clareação. Tem um negócio aqui que tem um nome diferente, quer ver? Facetas. Tem as lentes de contato. Isso, achei isso super interessante. Lentes de contato para dente, né? Como se fosse. Sim. Como funciona isso? Como que é isso? A lente de contato, ela é como se fosse uma evolução das facetas. As facetas laminadas de porcelana. Isso. As facetas, elas são já eram bem fininhas. Sim. E a gente colava essa faceta no dente, mas havia um preparo, havia um certo desgaste do dente para que se colasse essas facetas. As lentes de contato, a tentativa é que não se faça desgaste nenhum no dente. Tá? Então, o preparo do dente, né, o desgaste mesmo para que se possa colar, é praticamente zero, é quase nulo. A gente só faz o dente ficar lisinho, só isso. E molda esse dente e consegue fazer o que a gente chama de lente de contato.
Isso acontece, a evolução dos materiais odontológicos, graças a Deus, porcelanas estão maravilhosas. A gente consegue fazer laminados aí com 0,2, 0,4 milímetros, então é coisa muito fininha que a gente consegue simplesmente apoiar em cima do dente. Não precisa de desgaste nenhum para que essa porcelana se encaixe ali. E aí, como é o desgaste normal, natural, em cima dessa porcelana? Ela é tão resistente quanto o dente? Teria o mesmo tipo de desgaste? Como que é? As porcelanas mais novas, tá? Elas são materiais que chegam a ser, inclusive, mais duros que o próprio esmalte do dente. Então, depois de fixadas no dente, elas adquirem uma resistência muito grande. Então, é preciso ter cuidado com parafunção, que é bruxismo, apertamento. Assim para que como não se teria com o dente Exatamente, natural. Mas para que não haja um desgaste do dente, porque a porcelana não vai desgastar. A porcelana, ela não desgasta, a porcelana, ela não troca de cor. Ela é um material que, depois de fixado ali, ela vai ficar e não vai mudar de cor, não vai haver alteração naquele material. Então, às vezes, a manutenção que pode ser necessária é para igualar o dente novamente com a porcelana. Exatamente. Que legal. Exatamente. Então, pode ser que o dente precise de uma manutenção maior do que a porcelana em termos estéticos. Sim, claro. Assim. E aí vamos falar do clareamento. O clareamento já existe há muito tempo, assim como a porcelana, mas agora ele está mais avançado mesmo, como você disse. O clareamento hoje, ele até pouco tempo atrás, ele causava muito desconforto por causa de sensibilidade e tudo. Tinha gente, inclusive, que pensava que o dente ficava mais frágil, mais fraco por causa do clareamento. Isso não existe, tá? Pode ocorrer uma sensibilidade durante o tratamento, mas hoje em dia, com técnicas, aplicação de laser e alguns vernizes que estão surgindo por aí mais fortes de flúor, essa sensibilidade ela é quase nula hoje em dia. A gente praticamente não vê sensibilidade com clareamento. Aí, só para eu entender, porque eu estou interessada. Eu fui lá no consultório. Aí vamos supor que eu escolhi o do laser. São várias aplicações? Depende? Vai depender muito. Hoje no consultório, por exemplo, eu faço a técnica mista. Tá? Técnica que o paciente leva a moldeirinha para casa, vai usar em casa, mas uma vez por semana ele vai no consultório. Normalmente vão dar aí umas 3 vezes para chegar, porque hoje em dia todo mundo quer o dente branco. Isso. Igual o seu. Para chegar no branco, eu quero meu igual o seu. Para chegar no branco, umas 3 semanas, umas 3 aplicações. Isso eu ia perguntar, toda semana. Ou seja, em um mês mais ou menos eu teria já a cor. Um dente bem branquinho. Ai, gente, estou interessada, hein? Mas e aí, eu posso fazer esses tratamentos próximo um do outro? E quando eu digo esses, eu digo colocar a lente de contato? Pode. E aí não é uma coisa que tem que esperar? Não, um não limita o outro, tá? Há um certo limite, porque o clareamento ele vai liberar alguns compostos que vão dificultar a adesão da porcelana devido ao cimento, tá? Então, a gente faz o clareamento. Durante o processo de clareamento, pode-se moldar o dente, pode-se começar a confecção das peças, mas para fixá-las em boca, a gente precisa de um tempinho, uns 15 dias mais ou menos, após o término do clareamento. Nós temos fotos aqui, vamos ver, para a gente exemplificar e ver se na prática como é que foi o resultado? Coloca lá pra gente. Olha. Esse primeiro caso aí é uma reabilitação de boca inteira com implante, tanto superior quanto inferior, e esse senhorzinho, eu brinco que ele é meu garoto propaganda, ele tem enxerto ósseo, ele foi necessário fazer enxerto ósseo superior, tá? Mas foi uma reabilitação de boca inteira. Nossa, com um sorriso com bacana, implante. olha. Vamos ver mais, Wander. Olha, eu quero branco assim. Essa paciente, aí é um caso de reabilitação que a gente fala, teve de tudo aí. Aí tem implantes, aí tem facetas, aí tem resinas. Esse sorriso tem tudo. E ela ficou bastante feliz, esse sorriso, né? Tô vendo, mas mereceu a felicidade mesmo. Tá lindo, vamos ver mais.
Esse caso foi um caso bem complicado, uma paciente que teve uma mandibulectomia, ou seja, tirou uma partezinha da mandíbula, a gente teve que reconstituir total mandíbula com implantes e superior com prótese também. Tá? A gente vê assim, pensa, que lindo, mas não sabe qual foi o processo. Vamos ver. Foi algo... Esse aí é um dos casos de estética que a gente chama assim de maquiagem mesmo. A lente é um exemplo do mocap, que é a possibilidade de ver o sorriso pelo planejamento digital antes dele pronto. A foto seguinte vai mostrar, olha, aquilo ali, e isso aí não é o sorriso definitivo dele não, tá? É a prova do mocap. Isso aí a gente fez depois do planejamento digital, que eu falei que a gente faz o modelo. A gente confeccionou aquilo ali, levou isso na boca dele só para ele ver se ele ia gostar ou não. Nossa, aí, então vai ficar melhor ainda. Sim, porque um dente dele ali, por exemplo, para fazer isso a gente não desgasta nada dente. O dentinho mais amarelado dele ali vai haver um desgaste só para ele não ficar tão amarelado. Entendi. Então, no definitivo vai ficar melhor. Nossa, muita diferença. Tá? E esse aí é outra reabilitação de boca inteira, que passou por implantes, resinas, facetas, peças em porcelana e tudo. E ficou com um sorriso bem agradável também. Olha, gente. E esse caso, por exemplo, tirando os implantes, né, que a gente fez os implantes uns meses antes, esperou essa integração, mas a parte de prótese toda, ela foi feita em 5 dias. Porque o paciente esse não morava aqui em Belo Horizonte, então ele vinha só para fazer o tratamento. Então a gente tem essa possibilidade de fazer. Faz muita diferença. Rapidinho. Né, não? Porque, gente, o sorriso está assim, né? É cartão de visita. É igual eu falei com você, cartão de visita. O olhar, o nariz e a boca ali é o triângulo que vai conquistar de cara. Com certeza. E afinal de contas, então, o ideal é que a pessoa procure... Qual é o especialista que você vai primeiro, assim, que vai fazer o planejamento? Pois é, algum especialista que tenha uma especialidade em prótese, de preferência em planejamento global, se for o caso, tá em reabilitação. Isso vai depender do caso, se é uma maquiagem ou se é uma reabilitação inteira. Mas de preferência que tenha especialização em reabilitação e estética. E mesmo a maquiagem, que é o que você chama de... A maquiagem é a lente de contato, por exemplo? Seria ou seja, mais ela ou menos tem esse nome de maquiagem, mas ela é duradoura. É duradoura. É a maquiagem porque a gente fala assim... é menos, assim... Exatamente. Não vai passar por processo de cirurgias, nem nada. Nem dói, não tem nada. Não. Ai, que ótimo. Dentista não dói hoje em dia, não. Não, né? Não. Bom. Isso é bom falar para todo mundo. Doutora Regina, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo o nosso papo aqui. Adorei ver as fotos que a gente conversa. Mas quem não tem um contato com isso todo dia igual você, não consegue visualizar. Quando vê, dá vontade de ir lá no consultório na hora. Ver. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Gente vai para o intervalo rapidinho, hein? Daqui a pouco a gente está de volta.